encontro com a miséria da vida dele. Ele tinha que saber que ele estava perdido. Meu amigo, enquanto você não tiver com a consciência atingida que você é um pecador e está perdido, você não vai clamar por um Salvador. É por isso que esse evangelho que coloca Jesus como um benfeitor para pessoas que não sentem necessidade disto, a gente faz o quê? Faz a pessoa acreditar que ela é boa, que ela está vivendo bem. Eu quero dizer que o menino, quando se forma em medicina, está tão perdido quanto um garoto com um fuzil no Complexo do Alemão. Eu quero dizer que um rapaz que foi promovido, ele está tão perdido quanto um garoto que não consegue emprego. Eu quero dizer que o estado de perdição, quando a Bíblia nos mostra, ele não tem a ver com a sua posição social, nem com a cor da tua pele. Uma vez na igreja, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, fulano de tal tem um biotipo de santo. Biotipo de santo? Hollywood, ela fez um mal muito grande. E os outros lugares de produção de imagens. Você já viu como as imagens estão na nossa mente, onde a gente olha para algumas pessoas e fala: fulano tem cara de bandido, né? Aí olha para outra e fala: rapaz, olha que cara de santa. Assim, as pessoas criaram umas imagens. Pouco tempo eu li um livro de um sociólogo, um livro sobre pesquisa, A Cabeça do Brasileiro. E foi muito interessante, nunca tinha sido feita uma pesquisa nesse nível aqui no Brasil. Eles pegaram um homem pardo, um preto e um branco, e botaram com uma camisa igual a essa. Na outra, os três de terno e gravata. Na outra, os três com roupa de mecânico. Aí foram perguntando às pessoas: com quem que você gostaria que sua filha casasse? Aí a pessoa ia apontando. No final, deu um dado muito interessante. Primeiro, o Brasil é racista. Isso tem que ficar claro. É um país racista. Ah, não, mas aqui todo mundo se envolve. Não, o Brasil é um país racista. Segundo, os dois grupos que mais sofrem preconceitos são os pardos e os nordestinos. Ser nordestino é complicado, irmãos. É muito complicado, há um preconceito. E os pardos, todos, são identificados como marginais. Irmãos, a Bíblia não trabalha com esse conceito. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia fala que no império das trevas, e uma boa tradução ali, há um comentarista chamado William Hendricks, diz o seguinte: essa declaração império das trevas significa que as trevas estão imperando no coração de uma pessoa. É como se residíssemos num condomínio governado pelas trevas, por princípios e por forças que nos levam a viver em desacordo com a verdade de Deus. Então, estar no império das trevas é estar sendo habitado pelas trevas. A nossa ideia de perdido tem que sair dessa questão visual, dessa questão comportamental e cair no campo do existencial. Todo mundo é pecador. Os ricos e os pobres. Quem tem estética, de acordo com o momento histórico, e quem não tem. As minhas filhas são lindas. Essa coisa é básica, né? A minha, o pai fala: olha, não é, pastor, a mais linda do mundo? E você olha e fala: é. Porque se não falar, dá uma confusão tremenda, né, na igreja, o cara vai sair, vai dar... Mas as minhas filhas são pecadoras. As minhas filhas são pecadoras.
Eu sou pastor. E meu coração é selvagem. Domesticado pela graça, mas é selvagem. Meu amado e querido irmão, nós temos que rever a nossa postura de pessoas que estão anunciando a verdade de Deus. Para de achar que tem gente que não precisa de Cristo. O homem é um miserável. A Bíblia diz: o ímpio não tem paz. Quer dizer que Ronaldo Fenômeno, mesmo sabendo que tem mais de 800 milhões na sua conta bancária, ele não tem paz. Se a Bíblia diz que o ímpio não tem paz, quem vive à margem de Deus não tem paz, eu tenho que olhar para uma mulher linda, que chama a atenção de todos, mas que não é de Cristo, e dizer: essa mulher não tem paz, porque ela não tem Cristo, não conhece o príncipe da paz. Pastor, o que isso muda na minha vida? Muda que você para de selecionar pessoas para compartilhar o Evangelho, e entende que todo mundo é farinha do mesmo saco, e carece da mesma graça, e não devemos ficar assustados diante dessas pessoas, dizendo o seguinte: eles... Tem gente que eu acho que pensa assim: cara, eu sou crente, mas o meu patrão não é. Mas a minha vida é tão difícil, a dele é tão fácil. Eu não sei se esse negócio de ser crente é o caminho, a verdade e a vida. Porque o camarada vai 2 vezes para o exterior, os filhos têm saúde, a mulher é bonita, sabe? Olha o carro dele, eu aqui com esse ônibus lotado, todo mundo suado, esse cheiro dessas marmitas torturantes, esse arroz com aquele ovo cozido encaixado na carne moída. Meu Deus, esse homem é feliz, eu não sou. Irmãos, eu começo a achar, e os crentes, quais são os grandes pedidos de oração? É a casa própria, é o salário, porque alguns perderam o encanto pelo céu. Alguns estão começando a acreditar, principalmente o nosso país prosperando do jeito que está, alguns estão começando a acreditar: eu não sei se dá para ficar esse negócio de esperando Jesus voltar, não. Eu acho que ele não volta mais, não. Eu não vou esperar minha mansão, não. Eu vou entrar nesse financiamento e eu não vou ficar com esse negócio de céu na minha cabeça, não. Os céus, eu não tenho certeza, ninguém foi e voltou, a não ser Cristo. Meu irmão, o cara começa a entrar numa crise, a pensar, a olhar para a vida, para o lado, e a igreja começa, irmãos, a enfraquecer o seu discurso. Mas eu quero dizer para vocês que essa história aqui nos lembra que uma pessoa rica, aparentemente com interesse nobre, na verdade é um arrogante, um idólatra. Nunca esqueçam disso, irmãos. Quem não tem Cristo é idólatra. A idolatria é a grande mensagem da Bíblia. O que é idolatria? É viver em função de algo ou de alguém que não seja Cristo. Isso é idolatria. Não é a pessoa necessariamente ter uma imagem de escultura. Tem pessoas que idolatram a sua capacidade intelectual, o seu diploma, idolatram a sua garra. Não tem gente que fala assim: meu irmão, eu venci na vida, eu batalhei. Por isso que eu acho errado a igreja ficar olhando com inveja para aqueles que não têm Cristo. O que houve com a igreja? O que é isso, meu querido? São pessoas tristes, idólatras e tristes. E só são tristes porque são idólatras. Eles não sabem o que é essa paz que excede a todo entendimento. Irmãos, eu chorei muito no último velório que fiz. Mas eu devo confessar para os irmãos que é muito bom ser consolado pela verdade, né? Eu olhei para minha irmãzinha ali naquele caixão inchada. Tivemos até que enterrá-la mais rápido do que o previsto. Mas eu falei assim: Senhor, Gênesis capítulo 5, Ele o tomou para si. Essa irmã viveu a experiência de Enoque numa outra perspectiva. É do Senhor. Eu vou reencontrá-la. Eu olhei para ela e falei: até breve. Foi antes. Meu amado e querido irmão, a lei
nos revela. A lei diz quem nós somos. Jesus pregou a lei. Só que no final da mensagem, ele chorou e foi embora. Qual foi o erro daquele rapaz? Chorar e ir embora. O problema não é o choro. O problema é ir embora. O que é a graça e o que é o evangelho? E por que eu estou dizendo para vocês que esse homem não ouviu o evangelho? Ele ouviu a pregação da lei. Porque Jesus nos ensina a pregar. Primeiro eu tenho que mostrar a sua miséria para depois mostrar a graça de Deus. Se você não sabe que você é miserável, você não vai ficar encantado quando eu te apresentar o Salvador. Um Salvador só faz sentido para pessoas perdidas. Esse jovem, infelizmente, e aqui a gente vê a força do ídolo, ele saiu da presença de Jesus porque ele não confiava em Cristo. Conversão e confiança andam de mãos dadas. Quem se converteu, confia. O que é o evangelho? O que é a graça? Se a lei é o que nós temos que fazer, o evangelho é o que Deus fez. Eu não sou salvo pelo que eu tenho que fazer. Eu sou salvo pelo que Ele fez. E quando o que Ele fez, depois que eu vejo a minha miséria, eu tenho acesso, quando me é revelado, meus irmãos queridos, o que eu tenho perde valor. As coisas perdem o seu fulgor. É muito lindo quando uma pessoa se converte de verdade. Uma conversão legítima só acontece quando o cara descobre quem ele é. Enquanto você não ouve a pessoa dizendo, eu sou pecador, a graça de Deus me alcançou, essa pessoa não se converteu. Tem gente que costuma falar assim, pastor, eu estou na igreja, eu parei de beber, parei de fumar, estou frequentando a igreja. Eu estou muito feliz que você tenha parado com esses hábitos que são nocivos à saúde. Mas não significa que você nasceu de novo. O nascido de novo não apenas para de fazer certas coisas. Ele tem um desejo avassalador de viver para a glória de Deus. Isso mexe com ele. Uma irmã da igreja chegou para mim, pastor, eu acho que tem jovem da igreja transando. Eu falei, é mesmo? Quem? Aí geralmente, não, a gente desconfia de algumas pessoas, não pode falar de outras, mas eu desconfio que tem gente fazendo o que não deve. Não, eu falei, minha irmã, o que você quer que eu faça? Ah, pastor, a gente tem que vigiar. Aí eu não sei o que ela queria. Eu fazia plantão perto de motel, seguia as pessoas à noite, vigiar. Eu não sei o que a irmã está querendo. Eu falei com ela, minha querida, presta atenção. Se uma pessoa quiser fazer certas coisas, ninguém vai impedir. Por mais que o pastor seja zeloso. Tem menina que engravida em casa, com os pais, no sofá, os pais ao lado. Tiraram uma soneca, acontece alguma coisa naquele sofá. Quando acordam, recebe a notícia que vão ser avós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa que se converteu, a relação dela com o dinheiro vai mudar. A relação dela com o sexo ilícito muda. A relação com o estelionato muda. A relação com a estética muda. A relação com o olhar dela para o mundo muda. A conversão não faz a gente apenas parar de beber e fumar. Ela nos faz pessoas novas para viver agora uma nova realidade. Acredita-se que em 2020 a igreja evangélica vai ser metade da população brasileira. Ao mesmo tempo que a gente diz amém, glória a Deus,